Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Nestes tempos atuais tão difíceis, tão complexos, em que a humanidade se depara com uma pandemia, em que nós estamos enfrentando a propagação do coronavírus, as pessoas estão reclusas em casa, a economia dos países despencando, os governos tomando atitudes, pedindo às pessoas que fiquem em casa, decretando quarentena, fechando fronteiras, tudo isso numa tentativa de conter a propagação desse vírus tão cruel que sorrateiramente tem ceifado tantas vidas. E aí, queridos, nós precisamos de proteção. E aonde nós vamos buscar essa proteção? A palavra de Deus tem a resposta para a gente. E eu quero ler o Salmo 91, na versão que nos é apresentada pela NVI, que nos diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Esse salmo, é claro, nos fala sobre a proteção de Deus. E é isso que nós precisamos mais do que nunca. Nós necessitamos da proteção de Deus. E esse salmo traz promessas maravilhosas sobre as nossas vidas. Mas ele começa fazendo uma afirmativa: aquele que habita no abrigo do Altíssimo. Então, esta promessa de proteção que este salmo contém não é para qualquer pessoa, mas para aquele que habita. E o que significa habitar? Significa ter residência fixa, ter um local aonde a gente more de forma contínua. Você pode até visitar seus amigos. Na verdade, nesses tempos de Covid-19, ninguém está visitando ninguém, porque estamos todos em reclusão social, mas hipoteticamente, se você o fizesse, você pode até visitar, mas você não vai poder habitar na casa deles. Então, neste salmo, habitar significa ter compromisso, estar firmado em Deus. Nós precisamos habitar o abrigo do Altíssimo. Nós não podemos buscar abrigo em qualquer lugar. O abrigo que nós precisamos se encontra somente em Deus. Mas presta atenção. Muita gente dá poderes místicos a este salmo a ponto de deixar a Bíblia aberta em casa. No Salmo 91, muitas Bíblias nos lares estão com essas páginas do Salmo 91 amareladas. Outras pessoas copiam o Salmo 91, colocam no seu bolso, na sua carteira, como se fosse um patuá para trazer proteção. Isso, queridos, não funciona. A Bíblia, ela só tem poder quando nós proclamamos as palavras que ela contém e tomamos posse da veracidade destas palavras. Então nós precisamos
habitar o abrigo do Altíssimo. Você não vai encontrar proteção em nenhum outro lugar. Você não vai encontrar proteção em lugares místicos, esotéricos, em rezas, em simpatias, em nenhum outro lugar. Não há proteção. Só há proteção no abrigo do Altíssimo. E o Salmo continua dizendo: e que descansa à sombra do Todo-Poderoso. Que lindo é isso! Quem está abrigado, queridos, precisa descansar à sombra. Eu gosto de correr. E muitas vezes quando eu saio para correr está quente. E aí eu procuro correr em trilhas, porque existem as árvores trazem sombra e consequentemente um frescor. A sombra sempre vai nos trazer refrigério. Mas a sombra, queridos, ela se forma porque existe algo ou alguém entre aquele espaço que a sombra ocupa e o sol que está fustigando. Ou seja, a sombra está aqui, o sol está aqui, mas existe algo que faz com que essa sombra exista, porque ele se interpõe. A sombra do Todo-Poderoso ela é formada porque Deus se coloca entre você, Deus se coloca entre nós e o nosso problema. O nosso problema está aqui, tal qual o sol, fustigando a gente, está causticante. E nós estamos aqui. E aí Deus vem e se coloca entre, e a sombra dele nos protege, nos faz descansar. Ele é aquele que se coloca, Deus é aquele que se coloca entre você e a sua dor, entre você e o seu problema, entre você e o que lhe preocupa. Deus faz sombra para que eu e você possamos descansar. Então, vamos descansar. Vamos descansar no Senhor. Mas, queridos, a palavra do Senhor no Salmo 91, ele vai continuar nos orientando sobre a proteção de Deus. E ela diz assim: pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Quem habita no abrigo e descansa à sombra pode dizer com convicção: Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Que certeza gloriosa em dias tão difíceis, em dias tão assustadores. As pessoas estão sem saber o que está por vir, o que vai acontecer. As notícias da mídia, das redes sociais, elas só fazem com que as pessoas se tornem ainda mais ansiosas. Mas nós temos a certeza de que Deus é o nosso refúgio. E nesse refúgio nós somos inalcançáveis, pois nós estamos guardando na fortaleza que é Deus. Que fortaleza tremenda é essa? Quem vai intentar mal algum se nós estamos guardados, protegidos na fortaleza que é Deus? Quem pode mais que o nosso Deus? A Bíblia pergunta: operando Deus, quem vai impedir? Haveria lugar mais seguro para que eu e você encontrássemos proteção? Lugar mais seguro do que a fortaleza que é Deus. Esse salmo continua afirmando para mim e para você que Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Eu e você estamos cobertos com as asas do Onipotente, debaixo das asas de Deus. É incrível a gente pensar nisso. Eu gosto de imaginar isso, eu gosto de me imaginar debaixo das asas de Deus. Que linda imagem! Você se imaginar refugiado ali, debaixo das asas de Deus. Isso traz para a gente refrigério, aconchego, segurança, paz, serenidade. O que é que pode nos alcançar se nós estamos cobertos com as asas do nosso Deus? Esse salmo é maravilhoso, eu amo a leitura deste salmo. E ele continua afirmando: você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voe de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta
ao meio-dia. Nós não temeremos, em nós não será encontrado medo. E ele disse, você não vai temer o pavor da noite. Pavor, queridos, é algo que apavora. A palavra significa exatamente isso. Eu estou apavorado, eu estou com pavor de alguma coisa. Muitas pessoas estão efetivamente apavoradas pelo pavor do coronavírus. Mas eu e você, que estamos refugiados em Deus, debaixo das asas do Altíssimo, nós não temeremos. Não temeremos a peste que se move sorrateira. E é exatamente isso que esta pandemia tem mostrado a mim e para você. A palavra peste no hebraico tem sido traduzida por epidemia, porque é isso que significa. Eu e você não vamos temer esta epidemia, esta pandemia que tem ceifado vidas, independente de idade, de condição social, de sexo, de país. Nós temos visto pessoas muito pobres morrerem, mas também temos visto muitas pessoas ricas morrerem. Morreu o presidente do Banco Santander em Portugal, morreu o ex-presidente do Real Madrid na Espanha, morreu em Nova York um famoso cientista químico brasileiro que participou de uma equipe que recebeu o prêmio Nobel, ou seja, trabalho de excelência. E essas vidas foram ceifadas por essa peste, por essa pandemia. Mas a palavra de Deus diz que nós não temeremos a peste, não temeremos a praga que devasta. Se nós não temeremos, está nós dizer para o nosso coração, se acalme coração, está nós dizer para a nossa alma, se acalme alma, se tranquilize. Vamos organizar os nossos pensamentos, as nossas emoções, porque é Deus que diz que nós não temeremos, porque nós estamos nele. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Eu gosto demasiadamente dessa linguagem literária usada aqui, desse chamado hebraísmo, porque essa expressão 1000, 10.000, significa uma quantidade que nós não conseguimos contabilizar. Significa muitos, muitos. Hoje talvez nós disséssemos na linguagem coloquial de montão, ou seja, uma quantidade muito significativa. E a palavra de Deus está dizendo, não importa o que caia, ou o quanto caia, nós não seremos atingidos. Não importa se está caindo 1000, se está caindo 10.000, eu e você estamos em Deus, não seremos atingidos. As autoridades estão afirmando aqui no Brasil que a crise do Covid-19 vai se agravar nas próximas semanas, vai se agravar sim, mas nós que estamos em Deus não seremos atingidos. O mundo já tem centenas de milhares de pessoas contaminadas. O mundo já tem dezenas de pessoas que morreram nesta pandemia. São quantidades muito significativas. Mas nós não seremos atingidos. Mas quando você continua lendo esse salmo, você vai se deparar também com o versículo que diz: se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Para que eu e você tenhamos a proteção de Deus, nós precisamos estar nele, fazer dele, o Altíssimo, o nosso refúgio. As promessas são condicionais. Todas as promessas na Bíblia são condicionais. Então, queridos, se nós fizermos do Altíssimo o nosso refúgio, ou seja, se nós buscarmos o Senhor, se nós estivermos nele e com ele, se nós orarmos, se nós pedirmos que ele nos socorra, se nós colocarmos as nossas vidas nas mãos dele, nenhum mal vai nos atingir. Esse salmo está declarando, nenhum mal vai atingir, desgraça alguma vai chegar à sua tenda, desgraça alguma vai chegar à sua casa, à nossa casa. Nada vai atingir a você, a sua família, nada vai chegar até a sua casa. Vamos tomar posse disso, vamos colocar essas palavras em prática no exercício da nossa fé. E esse salmo continua avançando de uma forma maravilhosa. E ele termina dizendo, e na adversidade estarei com ele. O que nós estamos enfrentando é uma grande adversidade.
Estamos vivendo tempos muito difíceis, não sabemos como vai ser o futuro. O coronavírus alcançou a saúde das pessoas, mas também alcançou a saúde da economia mundial, detonando tudo, levando a economia mundial para o fundo do poço. Nós não sabemos como os países vão se erguer, nós não sabemos de que forma isso vai afetar o nosso bolso. Tem famílias que estão perdendo seus familiares vitimados pelo Covid-19, por essa enfermidade terrível. Nós estamos num momento de adversidade, mas Deus promete, na adversidade eu vou estar com aquele que fez do Altíssimo o seu refúgio, ou seja, Ele vai estar comigo e com você. Jesus Cristo também declarou: vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Ele vai estar conosco nestes momentos de tamanha adversidade, Ele vai estar com você. Que o Salmo 91 não seja tão somente um salmo que a gente aprendeu a decorar desde a mais tenra infância. Eu sei esse salmo de cor. Que o Salmo 91 não seja usado como um estigma de patuá que traz proteção, não. Mas que ele seja, nas suas palavras, uma realidade em nossas vidas. Vamos usufruir dessa proteção que Deus nos promete. Vamos estar refugiados nele, vamos habitar no esconderijo do Altíssimo, vamos estar debaixo das asas do Onipotente, vamos descansar à sombra do Todo-Poderoso. E aí eu pergunto, do que eu vou ter medo? Do que eu vou ter receio? Eu vou continuar orando, buscando, clamando, porque o socorro do Senhor é certo e infalível. Busque o Senhor, clame ao Senhor, peça pela proteção dEle, porque ela vai estar presente sempre sobre você, sobre a sua casa, porque na adversidade Ele há de estar conosco. Deus abençoe você e que a proteção dEle jamais falte sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa. Se você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.